começar uma importante fase do nosso curso, que é o estudo da absorção radicular de elementos pelas plantas. Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos falar um pouco sobre as raízes. É preciso que nós conheçamos as raízes, porque são elas que absorvem os elementos da solução do solo. Uma pequena introdução. Então, a imobilidade das plantas, ou seja, ao contrário dos animais, plantas são seres vivos imóveis. Elas ficam paradas no mesmo lugar o tempo todo. Então elas tiveram, de acordo com a evolução, uns milhões e milhões de anos, que elas passaram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, então elas tiveram que ficar no mesmo lugar, na mesma parte do solo. Então elas tiveram que desenvolver estruturas para procurar os nutrientes. E por isso que elas começaram a produzir raízes. Então as raízes vegetais são coisas fabulosas e impressionantes. Esse pesquisador americano Dittmer, em 1937, fez um experimento muito interessante. Ele cresceu uma única planta de centeio numa caixa precisamente construída de 32 centímetros quadrados por 56 centímetros de altura. E ao final do ciclo da cultura, ele mediu a superfície de raízes produzidas, chegando à conclusão de que essa superfície era equivalente a 639 metros quadrados de raízes. E o comprimento total das raízes chegou a 623 quilômetros. Vejam bem, de uma única planta de centeio. Outra curiosidade, o planeta Terra, se a gente somar todas as raízes encontradas, daria um comprimento total de raízes de 2,47 vezes 10 elevado a 15 quilômetros. Não dá nem para imaginar essa distância. Seriam distâncias interplanetárias, inclusive. Então, é uma coisa impressionante. E até hoje já foram desenvolvidos inúmeros processos e metodologias para estudar raízes no solo. Uma das mais modernas dessas tecnologias é o chamado risotron. Aqui é um mini risotron que é instalado no solo. Ele é introduzido no solo, numa região onde tem raízes, e através de lentes e espelhos que tem no interior desse tubo, ligados a uma lente ocular aqui, então é possível observar detalhadamente as raízes no subsolo. Então, atualmente existem tecnologias como essas que permitem estudos mais precisos e acurados das raízes vegetais. A origem das raízes. De acordo com as pesquisas, as primeiras plantas terrestres surgiram, as primeiras plantas no planeta surgiram há aproximadamente 354 a 435 milhões de anos antes do presente. E as primeiras plantas eram desse gênero Rhynia, que eram plantas aquáticas sem raízes. Aqui um desenho, supostamente como seriam essas plantas na época do seu surgimento. E aqui uma espécie de classificação taxonômica
dessas primeiras plantas que surgiram no planeta. O reino vegetal, subdivisão Rhineophytina, classe Rhineopsida, ordem Rhinealis, família Rhineaceae e o gênero Rhinea. Aqui uma espécie chamada Rhinea guinevoganae. Seria essa planta aqui. Bom, aí as plantas, a água no planeta começou a diminuir o volume, começaram a surgir os continentes, partes terrestres, então as plantas começaram a migrar para a Terra e com isso foram produzidas as primeiras raízes que seriam originadas da parte subterrânea do reino de espécies de Rhinea, isso há aproximadamente 400 milhões de anos atrás. E já com essas primeiras plantas surgiram também os fungos micorrízicos e até os pelos radiculares. Então as plantas já começaram a desenvolver pelos e já começaram a procurar, as raízes já começaram a procurar os fungos para fazer simbiose, para melhorar a sua absorção, seus processos de absorção de nutrientes no solo. Com isso a gente já pode falar das funções. Para que servem as raízes? A gente lembra logo na questão da absorção dos nutrientes. É claro que é uma das funções mais importantes, mas uma outra função que inclusive vem aqui em primeiro lugar é a própria sustentação da planta ou fixação da planta no solo. Então é uma importantíssima função das raízes de todas as plantas. Uma outra função, é claro, que eu acabei de falar, é a absorção de água e nutrientes. Ela também funciona como dreno final no armazenamento de substâncias de reserva. Lembremos das raízes tuberosas, as batatas, etc., que armazenam muito amido. Muitas raízes servem também para propagação e dispersão da espécie. Acabei de falar das batatas. Você planta as raízes para obter novas plantas. Então, elas servem muitas vezes para isso, para propagar, para disseminar as espécies. Elas também funcionam como nichos ecológicos para simbiontes e organismos livres associados à rizosfera. Outra função, produção de metabólitos secundários. Aeração da rizosfera e, finalmente, síntese de reguladores do crescimento. Então, todas essas são funções atribuídas às raízes e algumas delas são de extrema importância para a manutenção das plantas no solo e, claro, a absorção de água e nutrientes seriam as funções mais importantes e a sustentação e fixação da planta no solo, além de todas essas funções que são também importantíssimas para manter as plantas funcionando. E agora um pouco sobre o desenvolvimento das raízes. O primórdio do sistema radicular é o embrião. E esse embrião é formado por um eixo caulinar, uma ou duas folhas e uma raiz embrionária, que nós chamamos de radícula. Após a germinação da semente, então, a radícula sofre divisões e alongamentos celulares por um período de tempo e espaço variado, dependendo da espécie, e com tendência caótica até o seu desenvolvimento total, originando raízes laterais de primeira, segunda,
terceira e demais ordens. Nessa figura a gente percebe aqui todas essas fases que eu acabei de elencar para vocês. Então temos a radícula, o embrião, né, que começa a emitir a radícula, que começa a se aprofundar no solo, a semente sobe e começa a germinar, produzir a parte aérea, e a raiz vai se desenvolvendo no solo, com o crescimento das raízes laterais, de primeira ordem, segunda ordem, terceira, etc., até ficar uma raiz como essa, totalmente formada e pronta para dar suporte às atividades da parte aérea, ou seja, o metabolismo vegetal como um todo. É também importante que a gente conheça a anatomia das raízes, como é que ela é formada, quais são as suas regiões aqui dentro do solo, como as raízes se apresentam, seus grupos de células. É isso que trata a anatomia. Então, a célula, assim como também para a parte aérea e todas as criaturas vivas, é a unidade básica e estrutural do sistema radicular. E a organização das células em tecidos vai determinar a anatomia básica da raiz. Neste desenho, nós vemos uma seção transversal de uma raiz de trigo. Então vejam, é um corte transversal de uma raiz mostrando os conjuntos de tecidos aqui que são formados pelas células individuais. Na parte mais externa, nós temos a epiderme. Epi vem de para fora e derme significa pele. Então é o nome que nós damos a esse conjunto de células que reveste o sistema radicular de todas as plantas. Na epiderme vamos encontrar com muita frequência pelos. Nós chamamos pelos radiculares. Por dentro da epiderme nós vamos ter o córtex. Então, uma região formada por muitas células grandes, com grandes espaços intercelulares. Esses espaços e essas células maiores são assim concebidas ou formadas para permitir uma maior aeração, uma difusão de gases aqui, não é, que são importantes para o metabolismo da planta. Por dentro da epiderme nós vamos ter então um conjunto de células chamado de endoderme. São células com uma função diferente, que é impedir a entrada selecionar a entrada das substâncias no interior das plantas. Por isso que ela tem essa estrutura aqui chamada estrias de Caspary, para permitir uma seleção mais rigorosa das substâncias que entram aqui no cilindro central, que é a parte mais interna da raiz, que é formado pelos vasos condutores das substâncias, o xilema e o floema. Esqueci de falar aqui do periciclo, que vem antes desse conjunto de células vasculares. Então, o periciclo vem logo depois da endoderme. Aqui nós temos mais alguns detalhes da anatomia. Um desenho mais, digamos, detalhado de um corte transversal. Aqui é a estrutura anatômica de uma raiz principal dessa planta, Ravenala madagascariensis. Então, tem todas aquelas regiões que eu acabei de falar, com mais alguns detalhes. Aqui ele coloca uma outra região
que fica entre o córtex, quer dizer, é uma maior subdivisão desse córtex, que ele coloca aqui essa região esse conjunto de células chamado de exoderme, que fica para fora do aerênquima, mas para dentro da epiderme, né? Então, a epiderme continua sendo, é claro, a camada mais externa. Aqui vejam os pelos radiculares. E aqui ele chama essa região do córtex de aerênquima, justamente porque é aquela região que eu acabei de falar, de apresentar, com as células maiores, com grandes espaços intercelulares que permitem a aeração da raiz. Por isso ele chama aqui de aerênquima. Aqui também temos a endoderme, não é? Com as estrias de Caspary. Por dentro o periciclo. E aqui tudo isso nós chamamos de cilindro central, que tem o periciclo e as células vasculares, os vasos condutores, que são o floema e o xilema, que aqui eles dividiram em protoxilema e metaxilema. Ao redor dessas células do xilema temos as fibras lenhosas, que dão sustentação a esses tubos condutores aqui, que nós chamamos de xilema, né? que tem a função de conduzir a seiva bruta. Nós vamos falar ainda sobre isso no decorrer do nosso curso. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas regiões. Ainda estamos falando sobre a anatomia das raízes. A epiderme, um pouco mais sobre epiderme. O que é? Ela também é chamada de rizoderme e funciona como interface entre a planta e o solo. As paredes da epiderme podem se apresentar suberizadas, ou seja, compostas por uma substância chamada suberina. Podem também ser lignificadas ou não modificadas. E as raízes mais novas, que são mais ativas, elas secretam substâncias como mucilagens por meio da epiderme. Por dentro da epiderme nós vamos ter então a exoderme, que é uma camada de células localizadas logo abaixo da epiderme, como a gente vê nesse corte aqui de uma raiz. Então, epiderme por fora, por dentro, a exoderme. É a camada mais externa do córtex, podendo apresentar vários estratos celulares. E as paredes da exoderme podem ser suberizadas e ou lignificadas. E agora o córtex, que é uma região localizada entre a epiderme e o cilindro central, que é essa região toda aqui. E é composto o córtex pelas células do parênquima. O parênquima pode se diferenciar em aerênquima, com grandes lacunas nos espaços intercelulares, como a gente viu antes, que são feitos para o transporte e o armazenamento dos gases, ou seja, em outras palavras, a aeração da raiz. As células do córtex geralmente são vacuoladas, ou seja, elas apresentam grandes vacúolos. Agora, a endoderme, que é uma camada unicerial da raiz vegetal primária, que separa o córtex do cilindro central das plantas vasculares. Então é uma espécie de limite entre essas duas regiões. Vejam aqui a endoderme, para cá temos o córtex e para dentro temos o cilindro central. Aqui detalhes dessa camada
estruturas chamadas de estrias de Caspary. É isso que a gente coloca aqui. Contém suberina e as estrias de Caspary. Nas monocotiledôneas, essa endoderme se apresenta como uma espécie de espessamento em U, onde ocorre um depósito adicional de camadas de suberina e cera. E finalmente temos o cilindro central, que é a parte mais interna da raiz. O cilindro central, então, corresponde ou compreende os feixes vasculares e uma ou mais camadas de células não vasculares, denominadas de periciclo. O xilema frequentemente forma uma sólida medula com projeções cônicas dispostas radialmente no periciclo. Nós estamos falando dos componentes do cilindro central, que são o periciclo, xilema e os feixes de floema, que se alternam com os cones do xilema. Então, aqui nós temos um close, digamos assim, um corte transversal mostrando apenas essa região que nós chamamos cilindro central. Estou falando dessa região do centro, né? Aqui é o corte de toda a raiz, com todas as regiões de células, os conjuntos de células que nós falamos até agora. Vamos fazer um resumo. Por fora, a epiderme, com os seus pelos radiculares. Entre a epiderme e o cilindro central, nós temos então essa região do córtex. Entenderam? Então, e por dentro nós temos o cilindro central propriamente, com a camada de periciclo, quer dizer, a camada de células chamada de periciclo, mais externamente, que divide o córtex do cilindro central propriamente dito. E no cilindro central nós temos no centro o xilema e ao redor do xilema os tubos de floema. Vejam que eu falei que era o periciclo, mas é a endoderme, que é a camada que limita, que faz a divisão entre o córtex e o cilindro central. Agora é importante também, a gente acabou de falar sobre a anatomia do sistema radicular, de modo geral. Isso pode variar de uma para outra espécie, dependendo dos gêneros, mas de modo geral, a anatomia das plantas vasculares, as plantas superiores, é aproximadamente isso que nós acabamos de falar. Todas as plantas têm essas regiões que foram mencionadas. E agora vamos falar um pouco sobre a morfologia. Isso também é muito importante quando a gente considera a nutrição das plantas. Então, as raízes têm formas diversas, dependendo das condições ambientais e, claro, de fatores genéticos. Então, a morfologia radicular refere-se às características externas do sistema, sendo fundamental na identificação e classificação das espécies. Aqui já temos uma figura mostrando um tipo de raiz muito frequente no planeta, que são raízes adventícias de plantas de pântano. Aqui, nas plantas, de modo geral, as raízes se ramificam a partir de um eixo principal, formando as raízes laterais. A radícula é a raiz inicial que está presente no embrião, que vai dar origem à raiz principal, ou seja, ela é a futura raiz principal. E o sistema radicular, na verdade, nada mais é do que a raiz principal com suas ramificações.
Aqui nós temos desenhos e raízes jovens, no caso aqui, com as suas ramificações. Raiz principal, a raiz lateral, raízes laterais de primeira ordem e as raízes laterais de segunda ordem. Às vezes as raízes se apresentam assim também, como uma raiz principal, nós chamamos pivotante, que apresenta apenas pelos radiculares. Isso em determinada fase da planta, porque vejam que aqui já tem os primórdios das raízes laterais, então esses primórdios vão se desenvolver, dando origem às raízes laterais. E aqui uma região repleta de pelos radiculares. E aqui é a região mais externa, quer dizer, mais extrema para baixo, que nós chamamos de coifa. E agora vamos falar sobre algumas dessas estruturas e suas formas que as raízes apresentam. Estruturas importantíssimas como os pelos radiculares, que nada mais são do que projeções das células epidérmicas. São estruturas cilíndricas e tubulares da epiderme, que são chamadas de tricoblastos. Eles podem ser curtos, longos, raros ou densos. Aqui algumas microfotografias de pelos radiculares. Vejam que esses aqui são bem alongados e relativamente frequentes. Esses aqui são uma outra foto de pelos. Aqui pelos mais aumentados aqui, que dá para ver detalhes de sua espessura e da sua forma. Bom, então nós estávamos falando sobre os pelos radiculares. Então eu falei para vocês que eles foram desenvolvidos, são estruturas evolutivas criadas pelas plantas para promover uma melhor absorção de nutrientes. E a distribuição, a densidade e o comprimento dos pelos radiculares são determinados por fatores genéticos e ambientais. Já foram isolados alguns genes de plantas que têm a função de fazer com que os pelos sejam produzidos. Genes, aqui são essas iniciais, quer dizer, essas siglas geralmente são determinadas para designar os genes. RHD2 é a sigla em inglês que corresponde a pelo radicular. Então, pelo radicular D2, D3 e D4. Então, são genes que foram isolados ou descritos em várias plantas. E eles observaram, os cientistas, os botânicos, que o pelo totalmente desenvolvido apresenta geralmente um grande vacúolo e o citoplasma fica localizado então perifericamente nessas células. Na verdade, pelos radiculares são células, são alongamentos, extensões de células epidérmicas. Aqui nós temos uma figura de uma raiz mostrando onde se localizam os pelos nessa raiz principal. Então a raiz tem as suas regiões próprias aqui. Por exemplo, essa primeira é a região que nós chamamos de zona de ramificação. É onde se localizam os primórdios das raízes laterais. Então essas estruturas vão se desenvolver aqui, formando e formarão as futuras raízes laterais. E aqui, mais ou menos na parte intermediária, nós temos a zona pilosa, que é uma zona de diferenciação das células epidérmicas que vão se transformar em pelos radiculares. Então vejam que, pelo desenho aqui, uma grande
produção, assim, uma grande frequência de a presença aqui de pelos radiculares nesta zona. E aqui mais inferior, a zona de alongamento, onde vamos ter a coifa, quer dizer, o meristema apical aqui, e aqui embaixo a coifa. Tem muita gente que estuda os pelos radiculares das raízes vegetais, os fatores que determinam o aparecimento, a produção dessas estruturas. Por exemplo, os cientistas, os microbiologistas estudam isso também, né? Então eles perceberam que bactérias diazotróficas endofíticas causam deformações nos pelos radiculares de gramíneas e outras famílias. Muitas pesquisas desenvolvidas in vitro demonstram que essa espécie Azospirillum sp produz os fitohormônios chamados AIA, que é o ácido indolil acético, giberelina e citocinina. Então, aqui um inoculante, por exemplo, com Azospirillum. Então, além de ajudar na absorção de nutrientes pelas plantas, essas bactérias fazem com que as plantas produzam esses hormônios e causam essas deformações nos pelos radiculares que vão resultar justamente na melhoria, né, da absorção de nutrientes, além de fazer esses fitohormônios. Então, a aplicação de giberelina, por exemplo, numa determinada situação, teve efeito similar ao da inoculação com Azospirillum lepiferum, aumentando a densidade dos pelos radiculares em gramíneas. Então isso é muito importante. Parece que as bactérias estimulam as plantas a produzirem mais pelos, porque quanto mais pelos, maior a quantidade de substâncias também que são jogadas para fora pelas raízes, e isso vai beneficiar as bactérias. Então parece que é uma coisa mais ou menos proposital. Estirpes de Azospirillum brasilense e Azospirillum lepiferum aumentaram a formação de pelos radiculares e produziram um número maior de raízes laterais nessas plantas de trigo, tomate e pimentão. Essa bactéria, chamada Azospirillum, promoveu um efeito específico na deformação do pelo radicular de trigo, semelhante àquele causado por Rhizobium, na deformação de pelos radiculares de leguminosas. Em cana-de-açúcar inoculada com bactérias diazotróficas, foram observadas variações na distribuição e no tamanho dos pelos radiculares. Também em plantas de tomate, raízes de tomate, bactérias Azospirillum promoveram maior proliferação de pelos radiculares, devido ao estímulo na produção de etileno. Essa figura mostra a formação de pelos radiculares em raízes de tomateiro tratadas com um inoculante portador de Azospirillum. Vamos comentar outras pesquisas nesse campo de estudos. A cana-de-açúcar, por exemplo, mais esse produto MEX 77, que é um inoculante com essa bactéria Azospirillum lepiferum, apresentou uma grande produção, quer dizer, uma produção de pelos radiculares maiores do que o normal. A estirpe POM dessa bactéria, Gluconacetobacter diazotróficus, promoveu uma maior densidade de pelos radiculares em cana-de-açúcar. Também, em relação à forma, foram observados pelos radiculares bifurcados
em plântulas de cana-de-açúcar inoculadas com esta bactéria chamada Burkholderia brasilensis. Pelos radiculares helicoidais foram observados em plântulas de cana-de-açúcar inoculada com a estirpe PAL-5, essa mesma que nós já comentamos aqui, de Acetobacter diazotróficos. Então essa bactéria serve não só para absorver ou fixar o nitrogênio, mas também estimular a planta a produzir pelos radiculares, supostamente mais eficientes na absorção de nutrientes. Aqui uma foto mostrando uma realidade hoje nos agroecossistemas envolvendo cana-de-açúcar, que é o uso de biofertilizantes com bactérias diazotróficas. Vejam bem, são bactérias fixadoras de nitrogênio, mas elas têm todas essas atividades, digamos, adicionais, ou seja, produção de hormônios e estímulo ao desenvolvimento e produção de pelos radiculares mais eficientes na absorção de nutrientes. Agora vamos concluir esta aula sobre os aspectos anatômicos e morfológicos das raízes, falando um pouco sobre as raízes laterais, que são estruturas importantíssimas, geralmente presentes na maioria das raízes das plantas superiores. A formação das raízes laterais é um processo multifásico, envolvendo as etapas iniciação, emergência dos primórdios da raiz lateral e ativação de meristemas. Essa fase da iniciação é muito importante. As raízes laterais iniciam a partir do periciclo e a indução dessas estruturas, ou seja, das raízes laterais, é governada por hormônios produzidos pelas plantas, principalmente auxina e citocininas. Nesta figura, retirada de Zonta e colaboradores de 2006, vemos algumas fotografias de raízes laterais. Aqui, então, vemos a emissão de raízes laterais nesta planta, Ravenala madagascariensis. Em A, ou seja, aqui na parte superior, mostramos um corte transversal da raiz, já com a emissão de uma raiz lateral. Aqui, um corte longitudinal, mostrando uma raiz lateral e a presença já de traqueídeos, que são elementos do xilema. Na verdade, os traqueídeos são células alongadas, cujas paredes celulares primária e secundária foram lignificadas, assumindo assim a função de condução da seiva bruta e também de sustentação do xilema. E em C, aqui embaixo, mostramos detalhes do xilema primário da raiz lateral e do rompimento das células da endoderme nesta raiz dessa planta, Ravenala madagascariensis. Falando mais um pouco sobre a importância dessas citocininas. Muitos trabalhos de pesquisas realizados em condições de laboratório mostram que esses hormônios têm uma influência direta
na formação das raízes laterais. Isto foi observado em arroz, onde o alongamento de raízes laterais foi promovido por esses dois tipos de hormônios, que são tipos de citocininas, cinetina e transzeatina. Nesta planta, Lotus japônico, a expressão do gene ARR5, que controla a expressão de citocinina em Arabidopsis, foi constatada durante a formação das raízes laterais, ou seja, indicando que há uma correlação entre a presença deste hormônio e a emissão das raízes laterais nessas plantas. Aqui uma gravura mostrando alguns hormônios e suas funções aqui na promoção de pelos radiculares. Então a citocinina tem ação direta não só na formação das raízes laterais, mas também na emissão de pelos radiculares, como nós vimos anteriormente. E com isto nós encerramos esse segmento relativo à morfologia das raízes.